Outubro, mês de cuidados redobrados com a saúde da mulher. Dos 40 deputados, 16 são estreantes na Assembleia Legislativa para o novo pleito. O governo brasileiro já comprou 50 mil doses das vacinas contra a varíola dos macacos. O primeiro lote será para a realização de testes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Tempo chuvoso em todo o estado e já a gente fala mais sobre esse assunto para você. O governo brasileiro já comprou 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos. O primeiro lote será para a realização de testes. A remessa com 10 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos faz parte do total de 50 mil doses compradas pelo governo brasileiro junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo recomendação da OMS, esse primeiro lote deve ser usado em estudos pela Fiocruz. O objetivo é gerar evidências quanto à efetividade e segurança do imunizante contra a varíola dos macacos. Essa vacina já é usada contra a varíola comum. Inicialmente vão participar dos testes grupos de indivíduos que tiveram contato prolongado com pessoas que contraíram a doença. Também devem participar pessoas em pré-exposição que fazem prevenção da doença e grupos de risco. Os próximos lotes devem ser entregues ainda este ano. Deverá ser estudado um novo projeto que prevê as eleições de 2026 ou até as futuras, a opção de voto pela internet. A Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar nos próximos dias uma proposta de votação pela internet. O projeto é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Roberval Bellinati. Bellinati ainda não deu muitos detalhes de como vai funcionar essa votação, mas disse que a medida deve aumentar a participação da população e gerar uma economia de até 10 milhões de reais. O TSE disse que para modificar as eleições é necessário manter o sigilo do voto. A votação pela internet é uma proposta para a eleição de 2026. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O setor varejista registrou um crescimento no mês de setembro em relação a agosto. Na comparação com agosto de 2021, o setor registra crescimento de 1,6% e no ano aumento de 0,5%. Nos últimos 12 meses, a queda é de 1,4%. A expectativa do mercado era de queda mensal de 0,2% e de estabilidade na comparação anual. O IBGE destaca que em agosto o setor teve o terceiro mês consecutivo de taxa no campo negativo, acumulando perda de 2,5% no período. Segundo o Instituto, o resultado de agosto posiciona o comércio no menor patamar do ano de 2022. Ainda em termos de patamar, o volume de vendas do comércio se encontra 1,1% acima do nível pré-pandemia e 5,2% abaixo do ponto mais alto da série, em outubro de 2020. A seguir, Outubro Rosa, a campanha de prevenção contra o câncer de mama está acontecendo em todo o país. E aumentou o número de pessoas com acesso ao mercado financeiro. Tudo isso graças ao Pix, que, segundo o balanço do Banco Central, incluiu 49 milhões de pessoas no sistema.
No comparativo entre o Pix e o TED bancário, que paga a tarifa, as pessoas não faziam transferências eletrônicas antes do lançamento do sistema de pagamentos instantâneos. A autarquia citou ainda que o sistema de pagamentos gerou uma maior inclusão entre jovens e mulheres. A avaliação foi feita dividindo a população brasileira em grupos a partir da utilização ou não da transferência eletrônica nos 12 meses anteriores ao lançamento do Pix e o uso do TED nos 14 meses posteriores à criação do sistema de pagamentos eletrônicos. No geral, 60% dos adultos aderiram a pelo menos um tipo de transferência eletrônica para transações de maior valor, enquanto para a TED, no período posterior ao lançamento do Pix, os valores médios variaram entre R$ 2.050 e R$ 6.500. Sob o aspecto etário da população brasileira, com exceção do grupo entre 15 e 24 anos, o grau de uso de TED e de Pix diminui à medida que aumenta a faixa etária. Entre os mais velhos, a menor adoção do Pix entre aqueles que já utilizavam TED. E aumentou o número de pessoas com acesso ao mercado financeiro graças ao Pix. Foi a matéria que a gente acabou de ver agora e desculpa pela falha aqui na nossa programação. 12.800 brasileiros foram presos pelo Ministério da Justiça em mais uma fase da Operação Maria da Penha de combate à violência contra as mulheres. Mais de 200 mil agentes de segurança estiveram envolvidos na ação, que aconteceu entre agosto e setembro deste ano. Em apenas 2 meses, foram registrados 75.500 boletins com as mais variadas ocorrências, agressões verbais e físicas, atentados sexuais e ameaças de morte. Pelo balanço apresentado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os 27 estados e o Distrito Federal, a violência doméstica foi maior em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além do aspecto repressivo, a operação tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre esse grave problema e incentivar a formulação de pesquisas para tirar as mulheres desse ciclo. O Ministério também recomenda que, em caso de suspeita ou em que os direitos de qualquer mulher sejam violados, a vítima ou denunciante procure a delegacia de polícia especializada mais próxima ou ligue para os números de telefone 180, 190 ou 197. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas todos os dias da semana. E ainda falando de mulheres, o Outubro Rosa vem para trazer para elas a consciência do diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa é a melhor forma de salvar suas vidas. Os cuidados com a saúde começaram cedo na vida da Júnia. Desde a adolescência, a advogada realiza exames de rotina periodicamente. Aos 25 anos, colocou próteses de silicone e passou a ficar ainda mais atenta às mamas. Foi aí que percebeu que algo estava fora do normal. Me deu uma fisgada, bem assim na lateral. Foi um choque mesmo. E eu coloquei a mão. Que eu coloquei a mão e fui andando mesmo, eu senti um carocinho, e eu falo que esse carocinho parecia muito uma íngua. Júnia atribui o desenvolvimento da doença ao estresse que enfrentou naquele período, o mesmo que aconteceu 3 anos após a cura do primeiro tumor. A mesma razão que a levou a descobrir um 3º nódulo em 2017. Mas em todos os casos, ela foi curada. A minha história foi essa, foram histórias assim, foram os últimos 12 anos, eu falo que tem 2 anos que, graças a Deus, eu falo que eu encerrei esse ciclo, mas lógico, estou aí nessa fase de investigação, mas todas as vezes isso só foi possível pelo diagnóstico precoce. É o que afirma também o Dr. Morris Pimenta, diretor do Hospital da Mulher em São Paulo, referência no tratamento de câncer de mama, com atendimento pelo SUS. Quando eu pego um câncer em estadiamentos muito iniciais, um pequeno procedimento, às vezes ele consegue resolver in situ, que a gente chama, e isso faz com que a pessoa tenha uma repercussão muito pequena da vida, né? Ela vem um procedimento, resolve, às vezes faz uma quimioterapia ou uma hormonioterapia e coisa resolve. Agora, quando eu pego estadiamentos muito avançados, eu preciso, às vezes, fazer procedimentos radicais, como mastectomia, às vezes eu tenho ele metastático, que faz com que eu tenha uma repercussão sistêmica disso e com uma mortalidade muito mais alta. A descoberta precoce
precoce pode elevar as chances de cura a 90%, ainda mais com os tratamentos avançados que se tem atualmente. No Brasil, a gente tem uma política de câncer definida pelo Ministério da Saúde sob coordenação do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, A gente tem a revisão, de medicamentos, que eles acontecem a partir de evidências em saúde. Isso é uma coisa que é o Ministério da Saúde que nos pauta. E a gente tem aqui no Hospital da Mulher alguns protocolos de pesquisa que trazem medicamentos que ainda não estão aprovados no SUS, mas que, se as mulheres estão dentro deste protocolo, principalmente imunobiológicos, quimioterápicos, elas conseguem ter acesso a este tratamento aqui. E este aparelho aqui, chamado PET-CT, é uma novidade aqui do Hospital da Mulher, que melhora e agiliza os processos, porque ele faz um mapeamento da possibilidade de metástase do câncer de mama para definição do tratamento mais eficaz para cada paciente. Que é um equipamento de tomografia que faz a captação por meio de uma glicose modificada, e que faz a hipercaptação do tumor quando ele não é visível por outros métodos. Então eu consigo perceber um tumor metastático muito antes de outros métodos serem capazes de fazer isso. Além dele, outro equipamento que chama a atenção no hospital é este. A Inova Saúde trouxe para dentro do hospital vários equipamentos de última geração. Entre tomógrafos, ressonâncias, mamógrafos e o acelerador linear. O acelerador linear, ele é bem interessante porque poucos hospitais hospitais privados, têm esse equipamento com essa tecnologia, onde ele detecta, ele tem um campo de visão bem grande e o profissional, o médico, ele pode detectar exatamente aonde ele tem que colocar a radioterapia no tumor. Todo esse aparato também auxilia no diagnóstico precoce. Segundo a especialista, com essa estrutura, em 2 dias é possível fazer a consulta e passar por todos os exames necessários em um só lugar. Esse é um grande diferencial desse Hospital da Mulher. Desde a sua entrada, ela fica 2 minutos no máximo fazendo o seu cadastro, entra no hospital, ela já faz o seu exame, já detecta qual é o câncer, o tamanho, e ela já sai com o tratamento pronto para ser administrado. Essa semana será de tempo chuvoso em todas as regiões do estado. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 24. Chuvoso durante o dia e a noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 23. Chuvoso de manhã, com aberturas de sol e pancadas de chuva que vão até o período da noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 23. Chuvoso durante todo o dia e a noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 21. Períodos de chuva durante todo o dia. E devido a essa chuva toda, a Defesa Civil emitiu um alerta nesse final de domingo para que as pessoas, principalmente quem vive em áreas de risco, tomem cuidado com o excesso de chuvas. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta para o alto volume de chuvas que pode ocorrer até a próxima quarta-feira, principalmente no litoral, e está entre as áreas com risco alto para alagamentos, deslizamentos e enxurradas. De acordo com a Defesa Civil, podem ocorrer chuvas intensas que resultem num acúmulo que podem variar de 70 milímetros a 100 milímetros no período. A previsão é que a chuva persista ao menos até amanhã da quarta-feira. A Defesa Civil de Santa Catarina informa aviso de chuva intensa, persistente e volumosa entre este domingo e a terça-feira, dias 9 e 11 de outubro de 2022. Neste domingo, a passagem de uma frente fria pelo estado favorece o aumento de nuvens, chuva isolada e temporais bem isolados, principalmente nas áreas que vão do Grande Oeste ao sul do estado. Nestas áreas, o risco é baixo para ocorrências relacionadas à chuva e os temporais. Já entre a segunda e terça-feira, o fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica reforça as instabilidades e intensifica a chuva em grande parte do estado. Essa chuva pode vir com forte intensidade em alguns momentos e ocasionar acumulados que tendem a variar de 70 a 100 milímetros, principalmente no Grande Oeste, Serra e Litoral Sul. Pontualmente, nestas áreas,
os valores de acumulado de chuva no período podem superar os valores mencionados. Assim, o risco para ocorrências relacionadas à chuva intensa, persistente e volumosa, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas, é alto nas áreas em laranja do mapa, que são o extremo oeste, oeste, meio-oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. Já nas áreas em amarelo do mapa, que são Grande Florianópolis, Alto e Médio Vale do Itajaí e Planalto Norte, o risco é moderado para ocorrências. Nas demais áreas, em verde do mapa, o risco é baixo para ocorrências. Em caso de emergência, ligue 199 para a Defesa Civil do seu município, 190 para a Polícia Militar ou para o 193 Corpo de Bombeiros. Para receber os alertas da Defesa Civil, você pode se cadastrar enviando o seu CEP por SMS de forma gratuita para o número 40199. A seguir, veja o perfil dos novos deputados da LESC. As eleições do início do mês de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez o mandato de deputado no parlamento. Confira alguns dados sobre eles. As eleições do início de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento. Conforme levantamento feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com 9 parlamentares. O Sul vem em seguida, com 8 deputados. A Grande Florianópolis contará com 7 parlamentares, enquanto o Norte terá 5 deputados. O Planalto Serrano ficará com 3 representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. 8 eleitos se declararam empresários e outros 8 se declararam advogados. O parlamento contará ainda com 4 jornalistas, 2 professoras e 2 engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas 5 mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas 3. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campanholo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Por ser o mais velho, é ele que presidirá a sessão solene de posse dos deputados eleitos em fevereiro de 2023. Tem empresa com vagas para motoristas sem experiência e abertura de curso de soldador. Essas e outras notícias você acompanha agora pelo Giro na nossa região. A partir desta segunda-feira, 12 bancos estão autorizados a realizarem empréstimos consignados aos contemplados com o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O crédito consignado é aquele concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. De acordo com a lei que liberou as operações, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do repasse permanente de R$ 400 do programa. Dessa forma, eles poderão descontar até R$ 160 mensais num prazo máximo de 24 meses. Os juros máximos são de 3,5% ao mês,
segundo a definição do Ministério da Cidadania. Porém, cada instituição financeira pode adotar taxas menores, dependendo da negociação com o tomador do empréstimo. Nesta semana, entre os dias 10 e 14 de outubro, das 2 da tarde às 5 da tarde, estão abertas as inscrições para os cursos técnicos de soldagem da Escola Profissional Municipal de Sara. A qualificação é oferecida pelo governo em parceria com o Senai e as empresas Librelato local, onde as aulas acontecem e as inscrições devem ser efetivadas. Já no dia 17, a próxima segunda-feira, será feita a seleção para o preenchimento de 20 vagas disponíveis e no dia 21 iniciam as aulas. Mais informações podem ser obtidas no edital que está no site isara.sc.gov.br. A enxadrista da equipe da Fundação Municipal de Criciúma, a CX Criciúma, Unesc, Librelato, Nações Shopping, Cartier, Goulart, Librelato, fez história ao ser campeã zonal 2.4 da Federação Internacional de Xadrez em Natal, no Rio Grande do Norte. A competição, realizada de 3 a 9 de outubro, reuniu atletas do Brasil, Peru, Equador e Bolívia, sendo o evento responsável por apontar os representantes oficiais da região para a Copa do Mundo de Xadrez 2023. Os desafios não param para Cartier. Nesta segunda-feira, ela já viaja para Buenos Aires, onde vai participar do Aberto Internacional, ProAm, em comemoração aos 100 anos da Federação Argentina de Xadrez. A competição reunirá os principais nomes do xadrez latino-americano e valerá para a obtenção de pontos de classificação junto à FIDE, além de a obtenção de normas. Aqueles que possuem Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, na categoria D ou sem experiência, terão oportunidades de emprego em Criciúma. O Grupo Forquilinha está contratando pessoas para atuarem como manobrista no pátio interno da empresa. Em um curto período de tempo, motoristas e manobristas estarão formados profissionalmente para atuarem nas linhas municipais. Aqueles que se interessarem pela vaga podem encaminhar currículo para o e-mail currículo@grupoforquilinha.com.br ou entrar em contato pelo telefone 3478-2625. O Sala de Entrevistas desta terça, nós vamos falar sobre o coração delas. As mulheres têm sintomas diferentes e estão crescendo nas estatísticas do infarto. A saúde do coração delas. Esse é o tema do Sala de Entrevistas desta terça-feira. A cardiologista intervencionista Jordana Zeferino Mariano participa do Sala para chamar a atenção sobre esse assunto. Por que as mulheres também infartam? Por isso que a nossa sociedade vem buscando ajudar a população a se lembrar mais das doenças cardiovasculares, né? Do coração e da circulação em geral, cerebral e tudo, para que todas elas lembrem disso e possam se cuidar melhor e ter menos mortalidade, menos morbidade, menos sequelas, né, que essas doenças trazem. Há um pouco mais de um ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, com vocês, com os médicos, resolveu chamar a atenção através da campanha Mulheres Também Infartam. Depois ela ganhou outro mote, agora a senhora explica daqui a pouco melhor para a gente que ela está em outra dimensão, mas ela veio a partir disso, desse número de infartos que as mulheres estavam sofrendo, o número de problemas cardiovasculares e que elas não estavam se cuidando, né? Isso mesmo, Gelli. As mulheres têm como primeira causa de morte a doença cardiovascular. No mundo inteiro isso acontece, no Brasil também não é diferente, mais ou menos 170 mil dos últimos dados do DataSUS morrem por ano com esse problema, então ganha disparado de câncer, de qualquer outro tipo de doença que leve à morte. Então, por isso, o trabalho da Sociedade Brasileira de Cardiologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é da qual eu faço parte e faço campanha aí sempre com vocês, né? Para a gente chamar atenção para essas doenças todas e para que as mulheres se cuidem e tenham uma qualidade de vida melhor, uma sobrevida maior. A especialista ainda fala dos cuidados com as doenças chamadas emocionais e o coração. Nós sabemos que a ansiedade e as doenças psiquiátricas têm cada vez aumentado mais na população de hoje, muito motivado pela nossa necessidade de conviver nas redes sociais, que aceleram demais todos os processos e o nosso cérebro não está preparado para lidar com essa velocidade de pensamento, de informação, e isso acaba aumentando os nossos níveis de estresse, e esse estresse aumentado, adrenalina maior no sangue, aumenta
também a doença cardiovascular. Por isso que não é só emocional, né? Então muita gente diz, mas ela está estressada, ela está com problema em casa, na família, não sei o quê, no trabalho. Mas esse estresse, ele pode sim fazer uma doença física, né? O estresse é uma doença, né? Esses distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, são doenças, têm que ser assim encarados e respeitados como tal. O especialista psiquiatra, psicólogo, todos os terapeutas sabem muito bem disso, mas a população em geral também tende a negligenciar. Não, isso aí vai passar e então, chazinho que acalma. Tem que trabalhar, tem que se ocupar. Não é bem assim, quem já passou pela doença sabe, quem teve algum familiar próximo também. Mas existe, graças a Deus, tratamento e a medicina tem evoluído em todas as áreas para que a gente consiga acolher o paciente e trazer esse paciente para uma saúde melhor mental e também física do coração, do cérebro, da circulação. Mais sobre o projeto A Sua Saúde Não Espera e também os cuidados com o coração, você acompanha no Sala de Entrevistas nesta terça-feira a partir das 3h30 da tarde. E você confere essa entrevista na íntegra também, se você perder amanhã na nossa programação, através do nosso YouTube, /TV Primavera Criciúma, onde você acompanha o nosso jornal ao vivo, vários detalhes da nossa programação e também tem outros vídeos lá disponíveis para você. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira, lembrando que outras notícias você encontra também nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook. A todos vocês, uma boa noite de segunda. Até amanhã!